nosso assunto é um assunto interessante de ser estudado na Palavra de Deus, é um assunto importante, e nós temos dividido o assunto de angelologia, angelos, em duas partes. Uma parte é a angelologia propriamente dita, onde nós vamos ver a doutrina dos anjos em geral. E depois uma segunda parte, que não está aqui na apostila ainda, já está com o nosso irmão aqui na página 5, começa Satanás. Você vê na última página, aí vai começar a segunda parte, é estudo sobre satanologia. É Satanás. Aí é a doutrina de Satanás. Então, eu não sei como a coisa vai dar hoje, não sei se vai dar, possivelmente ler, não sei. A gente ir até toda a parte de angelologia, deixando a doutrina de Satanás para o próximo mês. Que também são algumas páginas sobre Satanás, que tem muita coisa na Bíblia sobre Satanás. Esse é um assunto que nós já tratamos na Escola Bíblica Samuel há uns 20 e tantos anos. Não sei se o Lourenço se lembra, né? Ele foi um aluno antigo da Escola Bíblica Samuel, lá na Vila Clementina. Nós tratamos há mais de 20 anos já. Nós tratamos desse assunto. E eu me lembro que naquela ocasião, quando eu tratei, eu tive um tempo de muita pressão. Satanás não me deixou sossegado, porque ele está falando dele, né? Ele fica bravinho. E eu peço que vocês orem, né? Porque realmente eu sei que quando chegar lá, ele aperta o parafuso. Ele aperta o parafuso. Mas Deus é mais forte do que ele. Então esse é o esquema de nosso trabalho. Aliás, naquela época eu usava projeção. Eu tenho as projeções, inclusive, aqui, daquela época que nós demos o estudo. Agora nós temos a apostila e vamos acompanhando com a apostila, tá bem? Angelos. Anjos. Vamos ler Colossenses 1,16, só para introduzir o assunto. Esse curso eu tenho muitas referências. Eu vou procurar ler bastante referência, porque o que interessa é a gente ver na Bíblia o assunto. Eu vou ter que mudar um pouco o meu esquema de dar aula. Eu gosto de expor mais e citar versículos assim de cor e indicar. Mas eu vou expor menos aquilo que eu tenho que expor e buscar mais na Bíblia o assunto que nos informa sobre anjos e depois sobre Satanás, tá bem? Então nós vamos ter muitas referências para verificar, e todas elas estão na apostila. Okay? Colossenses 1,16 diz o seguinte: 15 diz: esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ura, por favor, o meu óculos está dentro da bolsa dos remédios. Se você puder me pegar, por favor, senão eu vou ter dificuldade para ler aqui. Eu pus tudo aí dentro. A caixinha, pode botar a caixa dos óculos. Isso, obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Agora melhorou. Então, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tem um texto interessante, e Paulo está dando assim um panorama da ação criadora de Deus, onde pontifica o executor da criação, que é Cristo, né? Está falando de Cristo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, como eu digo, aqui temos uma informação muito importante sobre a ação criadora de Deus. E na ação criadora de Deus, houve a participação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sabemos
disso, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu fico a pensar muitas vezes como isso aconteceu, né? A divindade das três pessoas resolveram, fizeram um concerto entre eles, vamos criar coisa, vamos fazer aparecer. E eles tinham poder para isso. O plano veio do Pai, o Pai planejou, Deus Pai. O Filho entrou na execução, né? Jesus é o executor do plano do Pai. E o Espírito Santo deu poder e energia para a realização do ato criador. E assim aconteceu a criação de todas as coisas, não só do homem. O homem foi um dos itens na série grande das coisas criadas, né? O homem foi, eu diria, a obra-prima da criação. E então aqui nós temos um recorte que inclui os anjos. Onde nós vemos os anjos? Aqui diz, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, aqui em Colossenses nós vemos que a criação inclui as coisas visíveis. O que são coisas visíveis? Coisas que nós podemos ver, né? Animais, lua, estrelas, terra, tudo que se pode ver foi criado por Deus. E também ele diz as invisíveis. Deus também criou coisas invisíveis. Onde temos coisas invisíveis? Os anjos. Hein? Os anjos. Os anjos são invisíveis, né? São invisíveis. E há outras coisas que Deus criou que não são invisíveis também. Eu diria que esse a microcriação tem um conteúdo imenso. Quantas coisas que estão no campo da microcriação que nós não podemos ver. Bactérias e o que já podemos ver depois de certas providências acessórias, né? De mecanismos humanos que a ciência tem conquistado, então tem podido ver. Então aqui em Colossenses nós vemos que os anjos pertencem às coisas invisíveis. Tudo foi criado por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram criar todas as coisas. E no meio da criação, as coisas invisíveis. Nesta altura dos acontecimentos, ao serem criados os anjos, eles todos eram anjos bons. Não havia ainda o pecado, não havia ainda o pecado de Satanás, que antecedeu o pecado do homem, né? Então não havia nada. Deus criou tudo e criou os anjos. Os anjos pertencem às coisas invisíveis. É interessante lá, não está aqui a referência, mas em Hebreus, que pela fé nós entendemos isso, que do nada Deus criou todas as coisas. Pela fé nós entendemos que do invisível Deus criou tudo, do nada, do não visto. Só Deus tem poder para isso. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo dando energia e poder para o surgimento de tudo, que é o nosso habitat, né? Inclusive a Terra, que está no contexto do universo, que é muito imensa, infinitamente maior do que a Terra. Nós temos todo o espaço do universo, nós temos todo o espaço que se mede em termos de ano-luz, né? Que é uma coisa extraordinária. Tudo isso foi criado por Deus. Então nós vemos que os anjos estão embutidos na ação criadora de Deus com as coisas que nós não vemos. Agora, nós vamos ver que também nós podemos ver. Mas para frente nós vemos nas prerrogativas dos anjos, né, como eles também podem aparecer, ok? Mas eles são coisas invisíveis. Pertencem a essas coisas invisíveis. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos são mencionados com destaque 108 vezes no Velho Testamento e 165 vezes no Novo Testamento. Então, uma coisa que eu queria pedir para vocês fazerem agora, né? Vocês têm tempo em casa, ninguém tem tempo que sobra, me acharem na Bíblia esses 108 vezes, ok? E na próxima aula vocês vão me trazer as 108 referências de anjos.
Mas isso levou a sério, está anotando a mesmo. 108 vezes que aparece a palavra anjo no Velho Testamento, e mais no Novo. No Novo, a igreja é ainda mais atacada do que no Velho. Então, 165 vezes. Vocês veem que é um número expressivo, são números expressivos, né? Mostra a importância dos anjos no contexto da ação criadora de Deus, no contexto da realidade humana. Nós vamos ver a relação que existe entre anjos e seres humanos, entre anjos e Deus. Vamos ver essa relação, por que eles foram criados, e vamos ver que é importante conhecer um pouco dos anjos, para também podermos ter uma participação mais correta, mais efetiva no nosso relacionamento com Deus. Porque os anjos entram nesse tipo de relacionamento. Ok? Quem pode, eu gosto de fazer umas perguntinhas assim, meio safadinhas. Quem pode me citar a presença de anjos dos maiores acontecimentos da história? Tem muita coisa. Mas não está aqui na apostila. Mais adiante vamos falar sobre isso. Mas quem pode lembrar? Maria. Hein? Os anjos com Maria, né? Para avisar. Também. Mas mais do que Maria, quem é mais importante que Maria? Quem é mais importante que Maria? Com o próprio Jesus. Hein? Anunciando o nascimento de Senhor Jesus. Jesus. Então, o que aconteceu quando ele nasceu naquela humilde manjedoura? Os anjos Miríade celestial, um exército celestial. Nunca houve um coral tão bonito como aquele. Nunca houve um festejo tão notável como aquele. Quando nasceu hoje, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e o coral celestial cantou. E anjos eram anjos cantando, tá bem? A gente não valoriza muito os anjos, né? Não dá muita importância ao assunto dos anjos, mas eles têm uma importância grande na nossa posição em relação a Deus, ao ministério, a tudo, né? Tem tantos textos preciosos, nós vamos passar por vários textos, vendo como os anjos trabalham em várias áreas, de várias maneiras, com várias finalidades, né? E eles têm muita importância. Não vamos venerar os anjos, é claro, não são deuses, né? Embora estão chamados de deuses, nós vamos ver esse texto em algum lugar, mas num sentido não de deuses, do Deus verdadeiro, de administradores do espaço e governadores, inclusive, até governantes chamados de deuses, né? Com a palavra ângelos, né? Isso mais para frente nós vamos ver. Então, de Gênesis ao Apocalipse, os anjos são mencionados com destaque 108 vezes. No Velho Testamento, 165 vezes no Novo Testamento. São vistos em toda a história sagrada. Suas atividades no céu e sobre a terra. Aqui já vemos uma coisa interessante. Porque a gente imagina anjo e imagina céu, né? Quando a gente fala em anjo, já pensa no céu. Eles estão lá. O negócio deles é lá no céu. E não é. O negócio deles é no céu e em todos os lugares onde a criação aconteceu. No universo todo. Eles têm a ver com tudo que Deus criou. E tem uma finalidade. Agora eu vou tirar isso aqui, já estou começando a esquecer. Eu começo a falar e eu começo a ficar um pouco quente. Então, eles têm a ver com toda a economia de Deus e com toda a economia de Deus em relação aos homens, né? Não só na administração celestial, universal, mas também terrestre, onde estão os homens, né? Eles têm muito a ver com todas as épocas da existência humana, com todas as dispensações. Eles têm a ver com todas as atitudes de Deus para com os homens e com as atitudes dos homens em relação a Deus. Então eles têm uma importância muito grande no relacionamento entre homens e Deus. Eles têm importância. E quando se passa a considerar os anjos maus, porque tem os bons, e vamos falar dos bons e dos maus, e qual é o maior, o pior deles todos? É Satanás. Então nós vemos a importância de Satanás na relação com os homens, né? Você vê, por exemplo, o livro de Jó. Vamos passar por isso, né? Quando Satanás chegou para Deus e disse: pega aquele lá, a relação, né, deles com os homens, buscando fazer mal para alguém. É por isso que Paulo diz: os anjos, o diabo anda em redor de vós, bramando como um leão. Isso é Pedro que fala, né? Fugir o diabo, resistir ao diabo. São textos que mostram a importância dos anjos
na atitude humana, no comportamento humano em relação ao propósito de Deus para o ser humano. Eles entraram na história com uma finalidade que nós vamos ver daqui a um pouco, mas houve um desastre, pecado de Satanás e hóspedes, exército de anjos que se tornaram maus, que o seguiram, que passaram a atrapalhar tudo. E continua atrapalhando. Até o final, para o qual Deus tem um programa, que é o da finalização deles, né? Do fogo, da destruição deles final. Bom, eu estou dando assim um panorama ainda, né? Introdução da coisa. São vistos em toda a história. São vistos em toda a história. Suas atividades no céu, sobre a terra, no passado, são registradas em ambos os testamentos, no Novo e no Velho. Como também suas futuras manifestações, profecias, são profeticamente reveladas. Então ele está mostrando a importância dos anjos no contexto da criação. Pode deixar aí, não merece mais que isso. Então, agora, suas atividades no céu, na terra, no passado, são registradas em ambos os testamentos, como também suas futuras manifestações são profeticamente reveladas. Então vocês veem que a abrangência da vivência angelical é total, desde a criação até a eternidade. Então eles existem por uma razão que tem a ver conosco, e nós vamos avançar nisso e vamos ver, né? Nós não damos muita importância, como diz a importância aos anjos, mas eles têm muita importância. É por isso que quando Jesus Cristo nasceu, eles vieram cantando. Aquele coral é espetacular. Anúncio, a glória do Senhor apareceu no exército celestial, cantando o Redentor que chegava. Lá estão os anjos, né? Bom, a posição dos anjos é superior à dos homens. Essa é uma posição superior à dos homens. Vamos ver aqui, Salmo 8, 4 e 5. Alguém pode ler para nós? Salmo 8, 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Muito obrigado. Bem, aí vocês não viram anjos, né? Não tem anjo, mas tem. Aí essa palavra, um pouco menor que Deus, na escritura, no texto hebraico, aparece Deus. Eles dão muita importância a Deus. Então, um pouco menor do que Deus. Mas no texto grego aparece anjos. Em outras referências que nós vamos ver, esse texto é reproduzido como anjos também, em Hebreus, mesmo nessa versão. Então, aí, na verdade, fala de anjos, né? Diz assim, que é o homem para que dele te lembres, estou no capítulo 10, capítulo 8, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroastes. Está falando do ser humano, e está falando de anjo, aqui, de anjo. E o anjo, aqui está dito que o homem é um pouco menor do que os anjos. Realmente, na escritura nós encontramos isso. Agora aqui nesta versão também fala um pouco menor do que Deus. Outras versões, alguém tem outra versão um pouco menor do que os anjos, não diz aí? Anjos, isso vem da versão grega, que fala anjos. Na verdade a referência é anjo, aí a relação é homens e anjos. Os anjos, o homem é um pouco menor do que os anjos. Hebreus 2 e 6. Hebreus 2 e 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Interessante que no livro de Hebreus,
É interessante que no livro de Hebreus repete o texto do Salmo e então usa a palavra que é usada no grego, que é anjos, mostrando que a importância, o pensamento importante aí mostrar que os anjos são mais importantes que os homens, então, são superiores, melhor, não é mais importante, são superiores aos homens. Versículo 9, você leu 6, leia o 7, já leu, leu 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor dos anjos, Jesus. Aí está se referindo o homem Jesus, sempre a humanidade, não Jesus o divino, mas Jesus. Por que Jesus? Por que não Cristo? O que é Jesus? O homem. É o nome humano de Cristo. Queria dizer, ele salvará o seu povo, era o nome humano. Quando a Bíblia refere, no Novo Testamento, refere-se a Jesus, homem, usa o nome Jesus, porque era o nome humano dele. Jesus vem vindo, Jesus está com fome, Jesus vai dormir, Jesus vai falar, entende? Então ele está dizendo, Jesus como ser humano, né? Comparando com anjo. Está percebendo? Tem uma comparação entre humanidade e angelologia, ângelos, né? Eles são um pouco superiores ao anjo. Então diz, continua, Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória, mas depois mostra a glória de Cristo através do Calvário, não é? Então é interessante ver essa comparação. 2 Pedro, capítulo 2, verso 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo, infamante na presença do Senhor. Então diz, ao passo que anjos, embora o quê? Maiores em força e poder. Embora maiores. Então é esse ponto que nós estamos mostrando. A superioridade dos anjos, ao passo que é interessante ver que o verso anterior refere-se ao comportamento humano, né? Especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, embora maiores que é o ser humano, que vive dessa maneira pecaminosa, né? Então, maiores em poder, não proferem contra as autoridades, como os homens proferem, né? Contra juízos infamantes na presença do Senhor. São textos para mostrar que os anjos são superiores aos homens. É um ponto importante. Estamos fazendo uma introdução, né, sobre os anjos, algumas características introdutórias. A sua criação está revelada em Salmo 148, 2 e 5. Vamos lá para o Salmo 148. Salmo 148. Versículo 2. Aí é um salmo de louvor, um coro de aleluias, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Aliás, naquele versículo que eu vi anterior, eu passei por cima, falava em potestade, lembra? Né? Poderes, quando Deus criou todas as coisas, criou os poderes, as potestades. Fala de anjos, porque eles são chamados, às vezes, na Bíblia, de potestades, de poderes. Paulo usa esse pensamento sobre o mundo angelical, até o mundo angelical mal, quando no Romanos 8 fala da vitória, na Cântico de Vitória, que ele fala, né? Nem os poderes, né, da maldade dos lugares, não me lembro bem a expressão, nada nos poderá fazer separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele fala das potestades, dos principados, são seres angelicais do mal, que querem realmente nos prejudicar, mas ali nós vemos que o poder de Deus é maior, não o nosso poder, mas o poder de Deus em nós é superior ao poder angelical, não é? Então aqui nós vemos a posição dos anjos superior aos homens. A sua criação é revelada em 148 e 2. Louvai-o todos os... Interessante, nós vamos voltar a esse pensamento. Quando formos falar da missão dos anjos, nós vamos ver que o louvor é uma das
das missões precípuas dos centros evangélicos. Por isso que quando Cristo nasceu, o coral cantou, não é? O louvor, uma das coisas. E interessante, o que é que Deus mais deseja de nós que somos salvos? O que é que Ele mais espera? O que? O nosso louvor. E por isso temos a ceia, inclusive, que é uma reunião específica para louvá-lo, adorá-lo. E essa é uma coisa que Deus aprecia sobremodo. Esta é uma atividade das sobre-excelentes do crente, mas ela é acima de tudo dos anjos. Louvar a Deus. Vamos voltar a isso também mais para frente. Louvai. Agora, versículo 5. Leia o versículo 5. Versículo 5 de Salmo 148. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Isso, pois mandou Ele e foram criados. Está se referindo a quem? Aos anjos também. Está falando dos anjos louvarem. Ele mandou e foram criados para louvar. Então quem criou os anjos? Hein? Agora uma pergunta. Quando é que Deus criou os anjos? Nós vamos ver isso aqui daqui um pouco. Agora já vamos ver já isso. Mas eu já vou testar um pouco o conhecimento de vocês sobre geologia. Os anjos foram criados depois do homem, não é isso? Antes do homem. Não, antes. Como é? Foi antes do homem. Foi antes do homem? Anjos. Você estava lá, você não para ver? Então como é que você fala que foi antes? Foi antes. Eu só quis fazer uma brincadeirinha. De vez em quando eu faço uma brincadeirinha. Muito bem, então, aqui nós vemos que Deus é que criou, no Salmo 148, versículo 2 e versículo 5, que usa a palavra criar para os anjos, né? Os quais foram por Ele criados, que mandou Ele e foram criados, a voz de Deus criando. Já vimos Colossenses 1:16, onde fala que Deus criou o mundo visível e incluindo as potestades, né? Isso que eu falei há pouco, que são sortes celestiais, poderes celestiais criados por Deus, única e exclusivamente, que eles existem porque Deus quis. Deus é que os criou, como criou todas as coisas e criou o homem, não é? Foram todos criados por Deus. Lá em Jó, vamos para Jó, capítulo 38. Jó 38. Vocês estão acompanhando os textos, né? A apostila tem todos esses textos aí. Irmão Jair. Fala, meu amado. Eu penso que... Fala alto, porque o velho está meio surdo. Eu penso que a criação dos anjos deve estar incluída lá no primeiro versículo de Gênesis, quando ele fala assim, viu os céus. Eu penso que nesses céus aí... Eu não entendi nada que você fala muito baixo. Desculpe, eu é que sou defeituoso. Né? Não, mas... Então você fala, grita mesmo porque eu não ouço direito. Tá bom. Eu penso que... Eu penso que Deus criou os anjos naquele período que está escrito em Gênesis 1. Que Deus criou os céus. Dizem alguns, nós vamos chegar a falar sobre isso. Por aí. Tá bem. Vamos para Jó, capítulo 38. Temos alguns textos, viu, irmão, que nos dão assim, uma ideia do momento da criação dos anjos. Vamos passar por aí. De versículos 4 a 7, eu vou ler. Jó 38, 4 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes? Ou quem lhe estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quando essa menção que temos aqui, depois veja o versículo 1, que é o discurso de Deus em contraposição ao discurso de Jó, né?
Primeiro discurso de Deus. Então Deus diz, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então vem esses questionamentos que estão ligados à criação. Onde estavas tu? Ele diz, Jó, você não existia. Você não existia. A criação do homem foi posterior. Né? Eu sou anterior, eu sou eterno. Mas ele fala aqui de filhos de Deus que rejubilavam naquela época em que não existia o ser humano. O que é isso? São os anjos. Então isso aqui indicia que os anjos são uma criação de Deus anterior à criação do céu, da terra e de todos os homens. E segundo alguns diz que é naquela época do versículo 1 de Gênesis, né? Então que Deus criou primeiro os anjos. E foi a primeira coisa que Deus criou. Independentemente do céu, da terra ser sem forma. Por quê? Eu acho, irmãos, nós vamos chegar lá, mas antecipando um pouco, os anjos são ministros de Deus. E existem milhares. O universo é o quê? Infinitamente grande, né? Anjo, fala-se anos-luz, né? Então, para poder mexer em tudo isso, quem é que Deus usou? Os anjos. Aliás, nós vamos ver, Hebreus, eles eram ministradores de Deus. Coisa importante. Eles participaram de todo aquele esquema extraordinário do surgimento da nossa era. Eles já existiam e vieram então atuando como ministros de Deus na criação de todas essas coisas. Isso aqui a gente vai ver depois, quando os anjos começam a aparecer para os homens, né? Logo começa a aparecer anjos para falar com os homens, nós vamos ver isso também. Então estou querendo dar uma ideia da realidade angelical antes da criação do homem. Diz, onde estavas tu quando eu fundamentava? Ele diz assim, diz aqui, quando eu lançava os fundamentos, estava começando a criar todas as coisas, tudo existia. Aliás, a última ato criador foi o ser humano, né? Foi no final da série de ações criadoras, né? Aí ele fez o homem, depois fez a mulher e instituiu a família, não é? Mas já existiam os anjos. E os anjos eram criação de Deus anterior à criação do homem. Então João 4,7 dá a ideia, está aí na apostila, dá a ideia de que já existiam os anjos quando Deus lançou os fundamentos da terra. Claro que eles são inferiores a Deus, são superiores aos homens, mas são inferiores a Deus. Eles também não têm sexo. Nós vamos ver Lucas 20, 35. Mateus também fala isso, mas vamos ver Lucas 20. Alguém pode ler para nós? Estamos dando características gerais dos anjos, né? É uma introdução, estamos na introdução. Lucas 20, alguém pode ler 35, 36? 20, 35, 36. Mas os que são havidos por dignos... Não. Desculpe, eu estou errado, estou em Mateus. Desculpe, irmão. Pode ler. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então está comparando aqueles que nós vamos ressuscitar na área sexual aos anjos. Os anjos têm. Acabou. Lava o teu manjinha. Tchau. A Urani sempre me pergunta, eu vou estar junto com você lá e tal. Para com isso, pô, já são 65 anos aqui. Brincadeira. Mas aqui temos um texto interessante, que quebra a cabeça de muita gente, né? Ei, Davi, como é que é isso aí? Rosana, querida da minha vida. Mas é isso aí. Então nós vemos que os anjos não têm sexo. Isso perturba muita gente, né? Perturba muito. Bom dia. Como vai? Tá branquinho, hein? Entende? Os anjos estão... Então está nessa situação. Então é mais um detalhe sobre os anjos. Acabou a primeira, eu vou ficar no horário.
Acabei a primeira aula e aí na segunda a gente vai ver os títulos dos anjos, tá bom? Ok. Aí a apostila vai dar muita referência, vai sempre em cima da Bíblia. Tem alguma coisa da Bíblia para falar? Não. Então vamos tomar um cafezinho quentinho aqui dentro? Vamos tomar um cafezinho rápido, que eu queria começar logo se puder, às 25 para